Então, eu não conheço nenhum paciente do nosso grupo que não tenha erecção. Todos eles têm erecção. Eles não ejaculam, a grande maioria. Então, existe essa dificuldade, assim, de fertilidade. E aproveitando, né, eu teria aqui alguns dados para mostrar para vocês, assim, ó, estrofia, a função sexual e fertilidade, né? São trabalhos de literatura que feitos assim em vários países. Olha, aqui tem um trabalho da França, da Inglaterra e um trabalho americano. Então, de um modo geral, vocês vejam que a maioria deles, né, eles têm assim esperma, eles ejaculam, alguns em gotas, alguns em centímetros, o volume do ejaculado, e alguns não têm ejaculação. E a referência é que existe um alto índice de fertilidade. Eu, pessoalmente, tenho pacientes do sexo masculino que foram pais. Então, vocês sabem que hoje, né, com esses métodos de inseminação artificial, você colhe o espermatozoide dele, né, e depois você pode fazer a inseminação. Aliás, esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo aí no grupo. Hoje temos cerca de 30 e poucos adultos jovens que estão fazendo esse trabalho, certo? Nós temos um centro de reprodução humana e tem um protocolo para isso. Então, a meta final nossa, para terminar, fechar todo esse trabalho, é quando esses homens, né, tiverem filhos. Para mostrar o final aqui, né, a função sexual e desejo sexual, né, é o que nós estamos falando. Então, tem um trabalho aqui interessante de literatura que refere que eles têm o orgasmo, né, satisfatório. Quer dizer, eles têm 50% dos homens têm relações normais, isso lá nos Estados Unidos, num grupo. E 100% de mulheres têm relações normais. E um outro trabalho da Inglaterra também com dados assim, que a maioria deles, né, no grupo deles, tem ereção, tem vida sexual razoável, e as mulheres se referem a uma satisfação total, né, com relação à parte sexual e libido. Então, eu acredito realmente que seja um pouquinho diferente para o homem e para a mulher, né? Muito diferente. Elisa, você quer fazer algum depoimento do que você é uma pessoa assim isenta de tudo, participa de um grupo, né? O que você vê no grupo lá no NAPEX, né? Fala alguma coisa para a gente. O pouco que eu tenho acompanhado, professora Amilcar, assim, da minha vivência junto à divisão de clínica, os pais assim muito empenhados, né, em estar dando apoio aos filhos, os familiares envolvidos, né, envolvidos com este núcleo, né. E na minha pouca convivência eu tenho notado assim os pais muito empenhados em estarem o mais possível ajudando, né, essas crianças, esses adolescentes que têm vindo ao mundo com esse tipo de problema. E eles têm, assim, de uma certa forma, alcançar os seus objetivos, né? E nós estamos ali para dar uma força, principalmente nessa parte social que a Ione já falou, nós temos envolvido, assim, nos empenhados ao máximo para estar ajudando naquilo que estiver ao nosso alcance. Sempre com muita alegria no coração e fazendo o melhor possível para que todos sejam, assim, alcancem os seus objetivos. Muito bom. Aparecida, você tem um filho adolescente não, adulto, jovem. Eu conheço o Fernando, ele começou o tratamento todo aqui no hospital, né? Eu acredito que o Fernando hoje ele esteja assim, eu diria assim, estável do ponto de vista de tratamento, né? Como que é lidar assim, você como mãe, o que ele cobra de você assim? Ele é um garoto bonito, apresentável, né? Ele tem, como são os namoros dele, como é a vidinha dele assim? O que ele queixa? Fala um pouquinho pra gente. Já cobrou muito. Ou se ele não queixa, né? Já cobrou muito, isso mais assim na pré-adolescência, né,
indiferença ainda, né, por estar na fralda, que saiu da fralda, acho que já com 15 anos. Então, até então, ele me cobrava muito, era uma pessoa assim, muito fechada, né, e muitas vezes até me culpava por essa situação. Como a Ana Cristina falou, a gente acaba sofrendo muito por não conseguir, às vezes, uma resposta que ele quer, né? Ele quer que você dê uma resposta do porquê aquela diferença e que você não tem como dar. São várias cirurgias, né? E tratamento muito extenso. O Fernando não foi, assim, digamos, uma pessoa de muita sorte com cirurgias, assim, né? Por várias vezes perdeu cirurgias, tinha que estar fazendo novamente aquele processo que já tinha feito, às vezes tão sofrido, né? Ficar com aquela sonda tanto tempo e chegar no final sem sucesso. Então, nesse período foi muito difícil, essa revolta dele acabou transmitindo muito assim para mim, fiquei muito deprimida também. Mas aí foi onde a gente iniciou com o grupo e foi de grande valia, nos ajudou muito, me ajudou muito. Com isso eu também fui amadurecendo essa ideia de que eu podia estar apoiando, né? Ele, em tudo que ele precisasse, é claro que eu não ia estar resolvendo, mas dando um apoio a ele dentro da necessidade que ele buscava. Hoje, graças a Deus, está resolvida as partes cirúrgicas, tudo foi assim de grande sucesso, depois de muito sofrimento, está muito bem mesmo, já fez plástica. E assim a pessoa se percebe muito mais feliz hoje, já fala sobre o assunto sem problemas, namora. Não para assim com namorada, né? Porque, de certa forma, ele é muito paquerado e eu acho que, não sei se, quanto à sexualidade dele, assim, não tem problema nenhum, que ele deixou claro que ele se relaciona já intimamente, né? Não tem problema. E acho que não mesmo, porque as meninas vivem procurando por ele. E, assim, a vida social dele normal, entendeu? A pessoa feliz, participa de várias atividades, então ele está bem empenhado dentro da sociedade, parece que nem sofreu todo aquele processo anterior, entendeu? Dessa história da estrofia. E hoje eu participo assim, dizendo que as pessoas têm que acreditar realmente que essa situação tem o começo, tem o meio, tem o fim, sabe? Talvez não assim tão perfeito, mas um fim que a gente pode viver uma vida normal, com toda essa condição que já passou, você pode estar empenhado numa vida normal, social, sem que nada venha te afetar na sua vida futura, entendeu? E o Fernando hoje está assim, bem resolvido dentro dessa sociedade de estrofia. Muito bem. Bem, vocês perceberam, né? Nós entrevistamos nossos pacientes, assim, de uma maneira bem, uma conversa natural. Que o mais importante de tudo, né, quando você faz um tratamento e opera, é o tempo, né? O tempo, é o segmento, e para vocês sentirem assim, o sentimento dessas pessoas. Eu gostaria de mostrar mais um diapositivo. Então, vocês vejam, né, que aqui à esquerda, esse pacientinho, quando ele era pequeno. Então, 20 anos depois, né, é um rapaz aí, é um adulto jovem, do lado dele tem uma outra paciente. Então, vocês percebam que nós temos assim muito carinho e nós não perdemos, não queremos que esses pacientes não voltem mais para o segmento. Então, eles voltam e realmente aqui eles têm um meio. E, como nós comentamos agora há pouco, são pessoas, né, como essa moça aqui do lado esquerdo. Hoje ela é casada, ela tem 3 filhos, né, tem uma família constituída, ela está, dá para vocês perceberem aqui que ela é uma pessoa muito feliz, né. Aqui embaixo nós temos outra, essa menininha hoje ela está na escola. E eu diria para vocês que alguns de nossos vencedores, né, nessa última figura. Então, realmente, são pacientes que são acompanhados até adulto e eles venceram junto com toda essa equipe que vocês viram aqui. Cada um aqui fez um pouco e eles também, no social deles, eles procuraram, se integraram e venceram. Nesse sentido, eu gostaria
de conversar aqui com uma paciente nossa, uma paciente bem diferenciada, que eu cuidei dela desde pequenininha, e que é a Marcela. Então, a Marcela, hoje, ela enfrentou toda essa trajetória. E o que você poderia, que mensagem você daria assim para a gente aqui, Marcela? Você como paciente vitoriosa, né?